Eu vou compartilhar aqui, então, o livro para que a gente possa ir trocando aqui as informações. Quem que poderia ler para a gente nesse capítulo 16, que eu já posso adiantar que é muito interessante, é muito legal esse capítulo. Não sei se todo mundo... O Iraí já me confessou aí que leu um pouco à tarde, né? Não sei se todos leram, mas é um capítulo muito interessante. Quem que poderia começar lendo para a gente aí a reflexão? Posso ler? Vanderlei, vamos lá então, Vanderlei. Reflexão. Deus escolhe o seu povo? A predestinação é uma forma de pensar que surgiu dentro da Igreja Romana e tomou o corpo fora dela, no movimento reformista de Calvino. Nos dias de hoje, muitas são as correntes religiosas que têm por base esse pensamento. Estaria havendo por parte da divindade acepção de pessoas? Enquanto Jesus busca a universalidade e a igualdade entre os homens, o Pai estaria preterindo pessoas? Em havendo eleição de pessoas a serem salvas previamente, o sacrifício do Cordeiro de Deus só seria útil para os eleitos que se afastaram? Então, dentro dessa ideia de salvação, que não é uma ideia que nós, dentro do meio espírita, entendemos, né, como válida, né? A gente vê um pouquinho diferente nessa questão da salvação, mas se a gente for observar aí a questão da salvação, você vai pegar lá em Santo Agostinho, ele vai dizer assim, olha, o homem não é capaz de se transformar. Ele só se transforma pela graça de Deus. Né? É muita pretensão sua querer se transformar, se modificar. Então, Calvino vai pegar essa deixa de Agostinho, né, e vai surgir aí e vai seguir com a doutrina da predestinação. Mas se a gente, pegando essa doutrina da predestinação, considerasse que Deus já escolheu aqueles que serão salvos antes de nascer, e esses, de qualquer forma, serão salvos, e aqueles que não vão ser salvos, eles também podem fazer o que for, que eles não vão conseguir a salvação. Você acha que haveria, pela tua ótica, algum tipo de justiça divina? Imagina. Né? E a gente sabe que isso vem de uma corrente que, como diz aqui a própria reflexão, muitas religiões vão muito por esse caminho, né? Dos predestinados, dos salvos, do povo escolhido. Né? Então, está aí algo para a gente pensar um pouquinho, né? E observar. Aliás, eu penso que a gente tem que ir muito, talvez até um pouco mais longe, né? Que a gente não está falando nem só em cristianismo, né? Que a gente já conversou em algumas aulas que esse pensamento de que só o cristão se salva também é um pensamento, de uma certa forma, sectário, né? Então, é importante a gente entender que isso é algo para toda a humanidade, né? Independente daquilo que ele acredite. Mas vamos lá, vamos tentando ver aí o que isso vai trazer para a gente aí. Alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre isso? O Abelardo, deixa eu ver se o Abelardo colocou aí uma frase que Sim. aponta até assim uma obviedade, né, que do Ah, Agostinho, Santo Agostinho. Ora, se existe a predestinação, realmente está jogando as favas o livre-arbítrio. Então não adianta eu agir com a minha escolha se já existe uma definição. Ele colocou isso e eu acrescentaria a seguinte observação quando fala os predestinados que serão salvos. Eu fico imaginando, será que essa salvação não seria um castigo? Estou fazendo um advogado do diabo aqui para questionar esses salvos. O que seria salvo? Aguar jardim eternamente num paraíso cheio de flores? Meu Deus, com 30 anos de eternidade no paraíso, minha rinite ia piorar para caramba, vamos dizer assim, né? Porque só tinha flor, só flor. Então, será que também não dá para a gente fazer uma antítese desse será salvo? E os eleitos seriam aqueles não salvos? Olha, dá pois para é. a gente jogar com essa ambivalência aí, Ah. viu? E outra coisa, e se todo mundo, mesmo imperfeito, é salvo porque Deus já escolheu, esse paraíso também não deve ser lá um negócio muito legal, né? Porque você vai estar cheio de pessoas imperfeitas.
nesse paraíso. Então, qual que é a diferença, né, que vai ter, né, o Iraí, partindo desse princípio teu, né? É, Olha, só porque foi escolhido, né? É meio estranho. Pode falar, Patrícia. Eu acho que a predestinação ele está na contramão da fé raciocinada, totalmente na contramão. Porque se está tudo pré-determinado, então para que você ser bom ou ser ruim, ou se melhorar, ou acreditar em Deus ou deixar de acreditar, tanto faz, né? Já está tudo pré-determinado ali. Então, eu acho que isso está muito na contramão da fé raciocinada. Agora, para aqueles que têm a fé cega, isso acaba fazendo um pouco de sentido, né? Ah, pois é. Pode falar, Elmo. Ah, eu vou usar uma analogia aqui. É, imagine que Deus seja o autor de uma novela, de um filme, né? E cada um de nós sejamos um ator, né? Ah, em geral, os atores, eles sabem as suas falas, eles sabem aquilo em que ele vai encenar naquele momento. Ele não conhece, ele não sabe todo, ele tem uma sinopse, né, para saber como é que é toda a história, mas ele não sabe como é que é desenvolvido todos os capítulos, né? A cada capítulo, a cada cena é uma novidade para ele como ator, mas o diretor, o roteirista, a pessoa que fez, ele sabe do começo ao fim e ele ajusta de acordo com a necessidade. Às vezes há uma necessidade de se tirar um personagem, ele vai lá e mata, né? Como pensando só em questões de novela. Então, essa questão de predestinação, eu vejo mais ou menos dessa forma, né? Eu sei que há muita discussão, já discuti muito sobre esse assunto do passado, né, nos cursos que eu já fiz, e eu sei que é cansativo e não chega a uma conclusão plausível. Não que o pensamento de Calvino, nós vamos ver aqui Armino que ele é o contra o que Calvino fala, mas assim, é uma situação muito desgastante, sendo que se a gente pensa que Deus é que está no controle de todas as coisas, e Ele sabe, e nós somos apenas um figurante neste cenário, Ele sabe toda a história, a nossa história, de começo ao fim, mas nós estamos a cada dia acrescentando uma etapa do nosso capítulo. Sim. E não marionetes, né? E Sim, não robôs, né? Que já só são para falar que programados, né? Pode falar, é, Irene. a analogia do Elmo, que quem faz o fim da nossa novela é cada um de nós ator, né? E não, digamos, Ah, o autor da novela. É isso que é o isso. ideal. É a valorização da escolha, como o Abelardo falou aí, do livre-arbítrio. exatamente. Eu não estou negando essa questão do nosso livre-arbítrio, mas assim, Deus, ele conhece toda a história, como é que vai finalizar a vida do Elmo, do Iraí, de cada um de nós. Ele sabe, né? Porque, Eu acho que não sabe. olha, Eu acho que não sabe. Iraí, se ele não soubesse, ele não seria Deus. Não. Eu acho o contrário, ele é justamente Deus pela humildade de não saber. Nós vamos longe nessa Não, discussão. saber é uma Se for coisa. Agora, onipotente, saber é uma coisa. Agora, ele intervir é outra história. São duas coisas diferentes. Ele sabe porque é ele que projetou tudo, né? aí é complicado. Mesmo, Aí a mesmo gente está usando. falando em determinismo e livre-arbítrio, né? Aí Sim, é uma discussão danada É, isso aí. É. E que vai ter diferenças, porque se eu já tenho tudo programado, é, então o que eu estou fazendo aqui? Eu seria algo. Agora, eu entendi o que o homem está dizendo. Ele está dizendo que Deus, como ele é onisciente, ele já imagina, não que ele saiba que tem um fim pré-estabelecido, mas ele já sabe das minhas escolhas. É isso que você está querendo dizer, não é isso, Elmo? Ou ele espera que a gente escolha de uma Ah, forma e aí o livre-arbítrio vem para a gente poder isso. penso- eu fazer as penso coisas É, assim, erradas. para penso fazer. assim também, igual a Tati, porque senão não teria graça. Não teria. Agora,
falar que Deus é o criador de tudo, unidade, causa primária, inteligência suprema é uma coisa. Agora, o fim, quem faz é o caminhante, não é quem construiu a estrada, na minha opinião. Mas eu acho que os dois estão certos. Eu acho que os dois estão falando a mesma coisa nessa questão. Esse que o Iraí fala é bem de acordo com aquilo que é colocado para a gente o livre-arbítrio, né, a doutrina espírita. É bem por esse caminho. Mas o que o Elmo está acrescentando, se é que eu entendi, Iraí, é que Deus, na sua onisciência, ele já sabe aquilo que eu vou escolher. Porque é como se ele tivesse uma linha do tempo e ele pudesse. E lá na frente, sabe, olha, eu sei que o Iraí, através do livre-arbítrio, ele vai escolher isso. É como ele pegasse um filme e já soubesse, através daquele. Eu imagino mais ou menos que é isso, mas não que isso interfira no nosso livre-arbítrio. Sim, Não sei se eu fui claro. é exatamente isso, Carlos. É isso? Até porque depois ele é como onda, né? Ele vem e tenta ensinar de novo. Daí depois ele vem e tenta ensinar de novo. Ele vem Sim. e tenta ensinar de novo. Até a gente. Ah, aprendi. Entender o que realmente era para ser feito. Isso, nesse sentido, eu vejo assim. Mas não tira o livre-arbítrio, porque Não. Isso, senão não tem graça, senão eu seria uma marionete, né? Sim, Entendeu? É como alguém que já tem acesso a ter assistido aquele filme. Ele fala: esse filme eu já assisti e eu sei mais ou menos o que vai acontecer. Mas é você que vai escolher. Tranquilo? Joia. Vamos lá, então. Introdução. Quem gostaria de ler a introdução para a gente? eu posso ler. O movimento de reforma na Igreja Católica tomou um vulto proporcional ao potencial de descontentamento com ela no século XVI e seguintes. A Europa acordou de um sono milenar de subordinação religiosa à Igreja de Roma. Esse despertamento se deu em vários países e regiões da Europa Central e do Norte, durante os quais se destacam Alemanha, França, Inglaterra, Suíça, Holanda, Dinamarca, Suécia, Escócia e Hungria. Severo golpe, principalmente sobre os altos mandatários da Igreja. Esse movimento de reforma religiosa gerou uma reação por parte dela com o nome de Contra-Reforma. Utilizaram-se de países integralmente submissos aos mandatórios de Roma, como a Espanha, Portugal e suas respectivas colônias, a própria Itália, parte da França e Polônia. Os países revoltosos também exportaram o movimento de reforma aos seus colonizados. Então, o que é essa contra-reforma? É uma reação da igreja, né, à reforma de Lutero. Né? Então, o Lutero vem e faz toda aquela mudança e a igreja ela tem que entrar com algo para que aquilo seja estancado. Né? E dentro dessa contra-reforma, o que ela faz? Da mesma maneira que o pessoal da reforma usa os países aliados, né? A contra-reforma vai fazer a mesma coisa. A gente pega aqui, principalmente Espanha e Portugal. Então, a gente vê a influência disso. A gente está aqui por volta de 1500 e pouquinho, na nossa cultura brasileira. Né? Que a gente vai ter uma cultura muito mais católica. E você pega, por exemplo, aqui na Alemanha ou Inglaterra, por exemplo, ó, que vai colonizar os Estados Unidos, você vai ter uma influência muito mais das religiões reformadas. Né? Então, aqui a gente vê claramente que Portugal está muito mais alinhado a essa contra-reforma. E o que a contra-reforma... Aliás, tem gente que vai dizer, por exemplo, que a própria questão da reforma e o fato dos Estados Unidos serem um país mais voltado a esse movimento reformado até iria impactar na própria evolução, no próprio desenvolvimento dos dois países. Né? Enquanto, por exemplo, uma vez eu ouvi isso, achei muito bacana. Enquanto nos Estados Unidos você falava, por exemplo, porque o evangélico, nesse aspecto aqui, o protestante, ele vai buscar a leitura da Bíblia. Então, e com isso ele acaba buscando se alfabetizar, ter um pouco mais de conhecimento. O brasileiro, ele vem de uma cultura diferente, que fala, não, você não precisa ler a Bíblia. Você lembra que isso era muito colocado antigamente pela Igreja Católica? Né? Que se falava, olha, você nem deve ler muita Bíblia.
Se você tem dúvidas, pergunte para o padre, que o padre te explica, né? Então, a gente vai, por exemplo, na nossa geração aqui, a gente vai pegar lá quando a gente era menino, lá 30, 40 anos atrás, você ouvia muitas pessoas falarem assim, ó, se você ler muito a Bíblia, você vai ficar doido. Você já ouviu alguém falar isso? Já. Né? Eu tive um tio que foi sepultado hoje à tarde. E esse meu tio estava com 80 anos. Ele foi um dos primeiros a ler a Bíblia, na nossa família, a ler mesmo, né? E eu lembro que o pessoal falava isso nele, quando a gente era garoto. Falava assim, olha, o João vai ficar louco porque ele está lendo a Bíblia. Né? Então, você vê, olha de onde vem. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o cara buscava se alfabetizar. E aqui no Brasil, é claro que tem uma série de fatores, não é só esse fator, mas um desses fatores. Então, a gente não tinha esse incentivo, né? Até para buscar um pouco mais do conhecimento e tudo mais. A gente acabou se deixando levar muito por aquilo que foi colocado, né? Pela igreja em si. E não que tenha sido ruim, mas é que foi uma forma um pouco diferente. Então, o que a igreja fez nesse movimento de contra-reforma? Ela, por exemplo, proíbe a venda de indulgências. Lembra da questão das indulgências, que foi o motivo da reforma? Então, a contra-reforma proíbe, né? E ela proíbe uma porção de livros. Né? Ela começa a proibir uma série de livros para que esses livros não influenciassem na vida dos crentes, né? Vamos dizer assim, dos católicos. Né? Então, ela tem um movimento duro ali para poder contornar, mas acaba não conseguindo, né, fazer muita coisa nesse sentido. Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? Alguém quer contribuir um pouquinho? Tranquilo? Vamos lá. 16.2, quem lê para a gente? Eu leio. Por favor. João Calvino, 1509 a 1564. Nasceu no Lyon, na França, e desenvolveu nesse país os seus estudos de teologia e direito. Aderiu fortemente às ideias protestantes. Quando, em 1535, as autoridades católicas começaram a perseguir os suspeitos de heresia, Calvino fugiu para a Suíça, onde o movimento reformista já havia se iniciado por Zwinglio, 1484 a 1531, em Zurique. Em suas pregações, Zwinglio dava importância que Lutero à crença de predestinação dos homens para a salvação, valorizando menos o aspecto da justificação pela fé. Em seu espírito racionalista, Zwinglio conquistou o apoio da burguesia mercantil suíça. Seu trabalho religioso preparou o caminho para as ideias de João Calvino. Em 1536, Calvino publica em Genebra sua principal obra, A Instituição da Religião Cristã. Nesta são traçadas todas as diretrizes de sua doutrina religiosa de reforma do cristianismo que persistia até os dias atuais. Em 1538, Calvino foi expulso da Suíça devido aos seus excessos de rigor e autoritarismo. Retorna em 1541 e consolida o seu poder na cidade de Genebra, tornando-se senhor absoluto do governo e da Igreja Calvinista até 1561. Durante esse período, Genebra viveu um regime de caráter teocrático. A vigilância moral dos cidadãos é uma das diretrizes do governo desse cantão teocrático. Então, entre outras atitudes coordenadas pelo calvinismo, estava o jogo, o culto às imagens, a dança e o adultério. Olha que interessante, né? A gente tem aqui em Calvino alguém que é muito influenciado por Zwinglio e que durante mais de 20 anos aqui, pelo menos 20 anos, ele consegue um apoio, ele consegue ser o governo, né? Ele consegue fazer algo, esse governo teocrático, né? E aí a gente fica imaginando aqui o rigor, porque quando a gente pega as religiões calvinistas, elas são muito rigorosas, né? E aí a gente fica imaginando aqui como deveria ser esses 20 anos aí lá em Genebra, né? Com esse rigor e você trazendo para a religião, aliás, para a sociedade, os rigores dessa religião extremamente é, conservadora,
né? Então, olha que dificuldade, né? E Calvino, eu não sei se você tem em mente, mas quando alguém fala em calvinismo, parece que a gente remete a algo bem rigoroso, não é isso que passa pela cabeça da gente? Né? Algo, né, bem sólido, bem rigoroso, né? E aí a gente tem aqui essas ideias aqui, né? Ó, jogo, culto às imagens, a dança, o adultério. E, a princípio, você acha até razoável, né? Então, mas quem que vai apoiar adultério? Quem que vai apoiar? Mas, quando isso é feito com muito rigor, acaba gerando também uma certa dificuldade, né, para aquelas pessoas que estão ali. Então, aqui a gente tem mais ou menos um histórico aí dessa chegada de Calvino ao poder. E agora a gente começa a entrar, depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa teologia de Calvino. E agora a gente entra nesse cara que o Elmo falou, que é o opositor de Calvino, né? Que é o Jacobus Arminius, né? Que vai trazer para a gente um negócio chamado arminianismo. Então vamos ver lá quem que é o Arminius, quem que pode ler para a gente isso aqui? Eu posso Jacobus, ler. Ah, desculpa. pode ler, Patrícia, por favor. Eu leio a Não, próxima. pode ler, desculpe, Iraíra, eu te atropelei. Oh, meu Deus, que isso. Vamos lá, Jacobus Arminius, 1560 a 1609. 49 anos aí, né? Ele. Isso. Ministro e teólogo reformador holandês, deu surgimento ao sistema de interpretação conhecido como arminianismo. Essa linha teológica provocou um grande conflito, indo de encontro a uma tese calvinista. Ainda que educado na tradição reformada, ele se inclinou para as doutrinas humanistas de Erasmo, porque tinha sérias dúvidas a respeito da graça soberana de Deus, como era pregada pelos reformados. Seus discípulos, chamados arminianos, disseminaram o ensino de seu mestre. Alguns anos depois da morte de Armínios, assentaram sua doutrina em 5 pontos principais, conhecido como os 5 pontos do arminianismo. O conflito teológico entre o calvinismo e o arminianismo levou a Igreja a convocar o Sínodo Nacional da Igreja Reformada em Dort, mais conhecido como o Sínodo de Dort, onde os defensores do calvinismo e do arminianismo debateram em 154 reuniões iniciadas em 13 de novembro de 1618 e encerrada em 9 de maio de 1619, cujo assunto era a predestinação incondicional defendida pelo calvinismo e a predestinação condicional defendida pelo arminianismo. Olha o tamanho da encrenca que é isso. Né? Olha o tamanho da encrenca. Né? Então, a gente pega lá essa questão aí. Primeiro, a gente vai debater a questão da salvação. Né? Então, olha, eu tenho a salvação é pela graça, ou é condicional ou ela é incondicional? Essa predestinação à salvação. Né? Então, a gente coloca dessa forma. E se você for buscar isso hoje, você ainda vai, busca na internet lá para você ver, você ainda vai encontrar muita gente discutindo sobre esse assunto. Né? Sobre esses que são os predestinados, sobre essa questão da salvação. Né? E tudo isso é muito latente. Por exemplo, esse meu tio que faleceu hoje, ele estava num meio evangélico. E aí eu estava lá, chegou um pastor para fazer lá uma oração. E a gente não tem como não prestar muita atenção naquilo que ele está falando, né? E é interessante que a gente observa a forma deles pensarem. Então, qual que é o X da questão? Então, morreu. Com essa morte, ele já está salvo, né? E aí ele vai agora dormir até que, com o dia que Jesus voltar, Jesus vai lá naquele túmulo e todos se levantarão dos seus túmulos num corpo chamado corpo glorioso, que para nós a gente chama de perispírito. E aí naquele túmulo eles vão sair e vão ser julgados. Né? E aí aquele que for para o céu, beleza, que não, o outro vai para o inferno. Então você fica imaginando tudo isso. Aí você fala, puxa vida, então essa pessoa dorme e vai acordar quando Jesus voltar. Você imagina um cara que morreu há 5.000 anos?
E quem é Então, cremado? Volta da onde? você pode cremar, só que se você cremar, você não pode dispersar cinzas. Se você dispersar cinzas, não tem como juntar isso depois. Então você pode cremar, mas não pode. Você tem que manter a cinza guardadinha. Porque aí o dia que Jesus voltar, ele vai lá e a cinza ali vira de novo o corpo glorioso. Entendi. Dureza, né? Então, para gente que está fora desse universo, e você escuta ali, né? Aí, quando eu até falei alguma coisinha ali, depois, muito breve, e a minha irmã fica olhando para mim, minha irmã é católica, daí ela fica me cutucando, pelo amor de Deus, né? Olha o que você vai falar. Então, assim, você fala, puxa, para onde que eu vou, né? Porque se você acredita nessa, né? Então fica muito, essa salvação, ela fica muito dependendo, né, da graça de Deus, da bondade de Deus e de coisas desse tipo, né? E aí até o pastor fala, ele foi um homem que fez escolhas erradas, mas que Deus vai perdoar. E aí quando eu fui falar, eu falei até, mesmo no tom do Iraíra, eu falei assim, olha, o senhor falou de maneira muito sábia, né, que ele fez escolhas erradas, mas quem não fez escolhas erradas? Quem que vive 80 anos e não faz escolhas erradas? Né? E depois, num raciocínio mais longo, que eu não, é claro que não era o momento para isso, mas eu poderia perguntar o que é uma escolha errada. Né? Porque pode ser errada para você, mas pode ser certa para mim. Né? Então, aquilo que é errado numa época, em outra época não é errado. Então, você vê que é muito relativo tudo isso. Né? E aí a gente coloca muito essa questão da salvação. Então, se realmente a gente tem uma salvação já programada para aqueles que são os eleitos, e sempre esses eleitos, esse, isso sempre se usa usando o pronome da segunda pessoa do plural. Né? É sempre no nós eleitos, nunca vocês eleitos. Eu sempre coloco nós eleitos. Então, porque é muito fácil falar de eleito quando eu estou incluso. Quando eu não estou, já é difícil. Né? Então, você vê que é algo que a gente tem que tentar dar uma digerida boa. Fala, Irair. Ô, Carlos, a minha colocação é de total dúvida, e não é um paradoxo. O calvinismo, então, ele defendia a predestinação incondicional. Ora, se é incondicional, se eu já estou eleito previamente, por que proibir o adultério? Por que proibir jogo? Não é aí que a gente tem que cair na gandaia. Não, mas eu A estou gente já salvo? está predestinado, pô, para ser Claro, salvo, não é? claro. Se eu estou salvo, eu não tenho mais por que ficar. É um paradoxo, pô. É, é. Pois é, então você vê, são coisas que são colocadas e se a gente não. Você começa a fazer perguntas, você fala, não tem sentido isso, né? Vamos ver o que o Abelardo está dizendo aqui, né? Ele tinha colocado aquela questão de será que Santo Agostinho não está em contradição com a lei do livre-arbítrio? Eu, particularmente, entendo que não estamos predestinados a um fim que foi estabelecido pela ação humana. Jesus nos ensinou a buscar a ovelha perdida, significando que não estamos à mercê de nenhuma predestinação. E ele coloca depois: sabemos que o determinismo geográfico foi a criação imperial dos donos dos meios de produção. Assim, fomos secularmente dirigidos e punidos pelos donos do saber. Dessa forma, o cristianismo do passado estabeleceu as regras do jogo. Diante do que diga acima, fomos ensinados a pensar, agir e sentir. O dogmatismo religioso governou o mundo até hoje. A Patrícia bem disse que a filosofia ajuda a tirar o véu que nos tornou cegos até hoje. E ele coloca mais coisas aqui, depois a gente vai lendo devagarinho aí. Vamos lá. Vamos pegar essa doutrina da predestinação. Agora é o Iraí que vai ler, é isso? Não, é a Patrícia. Agora é a Patrícia. Sou eu. Doutrina da predestinação. Na teologia cristã, a predestinação é entendida como a escolha que Deus faz de seus eleitos, aqueles que se salvarão. Segundo Santo Agostinho, essa escolha foi feita antes da criação do mundo. A predestinação é sempre a predestinação da salvação. Muitas vezes foi defendida a predestinação dupla, a qual foi condenada pela Igreja. A predestinação dupla seria a predestinação dos eleitos para a salvação
e os réprobos para a condenação. E Essa olha, só doutrina fazendo um parênteses, Patrícia, isso, segundo Santo Agostinho, isso é feito antes da criação do mundo. E quando você fala antes da criação do mundo, você está falando antes da criação dos dinossauros, antes da criação de. Você imagina, dinossauro está 60 milhões de anos atrás. Então, antes, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, antes de se criar o mundo, já se criou, já se concebeu que aqueles que fossem os eleitos seriam salvos. Gente, isso é é muita forte, coisa, né? hein? É muita coisa, né? Nem a Pode- inteligência artificial conseguiria predestinar. Pois, pois é. E aí o cara nasce e já está predestinado que esse cara é o cara, entendeu? E o outro. Mas vamos lá. Essa doutrina afirmava que o ser humano estava predestinado de modo absoluto a merecer o céu ou o inferno. Explicava Calvino, o principal líder defensor deste pensamento, que por culpa de Adão, todos os homens já nasciam pecadores, pecado original. Mas Deus tinha eleito algumas pessoas para serem salvas, enquanto outras seriam condenadas à maldição eterna. O número de eleitos, inclusive, era conhecido, 144 mil, baseados numa situação bíblica. Citação. Nada que os homens fizessem em vida poderia alterar-lhes o destino já previamente traçado. Vamos pegar aqui um pouquinho. Vocês sabem que isso aqui também tem muito lá da religião dos testemunhas de Jeová, né? Eles também acreditam muito nisso, né? Nesses 144 mil que serão salvos. Você sabe o que é 144 mil pessoas? É Se eu nada. falar, se eu falar para Deixa você, eu só. Jacareí tem 250 mil. Não, 100 mil fica de fora, só em Jacareí, se a gente colocar isso. e Deixa eu gozado só. que a testemunha de Jeová, com licença, a testemunha de Jeová vem dos Estados Unidos. Eu fiquei estarrecido de ver aqui no nosso estudo, na frente, que é originado lá nos Estados Unidos. Falei, ué, ou a não ser que eles se autoelegeram, então, os eleitos, só se foi isso. Pois é. Pode falar, Ana. Existe um equívoco aqui nessa questão dos 144 mil, e é, é onde, se você quiser arranjar uma grande briga com alguém do Testemunho de Jeová, citar essas coisas, né? Isso não se, isso aí foi algo de uma profecia do judaísmo, não tem nada a ver com o cristianismo. A má interpretação, que já falamos isso no passado, né? É o olhar de uma forma sem entender o contexto, sem entender. Eles tiraram isso aí e fizeram a doutrina. E por isso que tanto Calvino quanto os que seguem esse tipo de pensamento estão equivocados. Porque isso aí não tem nada a ver. Se você pegar isso aí, é uma profecia que existe dos 12 mil, são 12 mil de cada tribo de Israel. De Israel. Então isso aí não tem nada a ver com o cristianismo ou o que veio depois. Só Uhum. esclarecendo esse ponto. Não, bacana, bacana, muito bom. E aí a gente pega aqui, por exemplo, né? Então, essa questão do pecado original, né? É culpa de Adão, então todo mundo já nasceu pecador. Mas isso é consenso, né? Dentro do cristianismo, Sim, né? Até porque o batismo, ele é para tirar, o batismo da Igreja Católica é para tirar essa questão do pecado original, né? E Deus, ele elege algumas pessoas, enquanto o outro vai ter a maldição eterna. Então a gente já está aí. é, e nada que um homem fizesse poderia alterar esse estado, nem para um lado e nem para o outro. Então eu posso aprontar horrores, como disse a Patrícia, porque eu já estou salvo. E por outro lado, o Vanderlei, que não está na turma dos eleitos, ele pode ser o cara mais gente boa do mundo, porque não vai. e aí a questão do livre-arbítrio, como é que fica, né? Você pode fazer o que você quiser, não adianta É, nada. ou de Entendeu? um lado ou do outro, como que fica o livre-arbítrio? Ou seja, você concorda que jogou todo mundo na farra? Porque se eu estou salvo, eu posso ir para a farra. E se o Vanderlei não está salvo, por que ele vai sair da farra? Você entendeu? Ele não tem baseado nisso aqui, nesse entendimento.
né? Mas não é bem assim. Depois, lá na frente, a gente vai ver que isso é um pouquinho diferente. Mas quando a gente se baseia só nesse recorte aqui, então eu não teria muito sentido para sair, né? Mas então vamos ver o que ele está dizendo mais à frente aqui. A fé existente em algumas pessoas poderia ser interpretada como um sinal de que elas pertenciam ao grupo dos eleitos por Deus à salvação. Tais pessoas, os eleitos, sentiriam dentro do seu coração um irresistível desejo de combater o mal que povoa o mundo, que Ah, povoa o tá. mundo. Tá, então o eleito, eu vou sentir ele já bom por natureza. Então ele não vai ter vontade de ir para a farra. É porque se eu pego só aquele parágrafo, daria, né? Esse entendimento. Uhum. Então, o que que ele está dizendo? Não, não. O eleito, por si só, ele já vai ser. Ele já vem diferente, ele já é um cara diferente. Né? Só para a gente poder entender bem esse pensamento aqui do Calvino. Então, ele já é um cara que é bacana, é um cara que já tem esse irresistível desejo de combater o mal. Se ele vai combater o mal, ele vai combater em benefício de quem? Para eles não pode ser, porque eles já estão eleitos. E nem também para os não eleitos, porque já está todo mundo na fogueira. É um beco sem saída, né? Para quê? É, é, Cansar à toa. então... Vamos lá, os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, vocação eficaz ou graça irresistível e perseverança dos santos. Tá. Aí eu coloquei aqui um explicativozinho breve do que seria cada uma dessas coisas, né? Então, o que que é depravação total? Não é aquilo que você está pensando. Depravação total é o homem é escravo do pecado. O homem é escravo do pecado, hostil e rebelde. Ou seja, ele está dizendo que o homem ele não tem a capacidade de se transformar. É aquilo que Santo Agostinho colocava lá atrás. Tá? Então, o homem é escravo do pecado. Ele já vem com essa depravação em si. E através da graça é que ele consegue se libertar disso. Lembra que a gente falou que Santo Agostinho coloca lá atrás? Olha, por isso que existe a doutrina da graça. Porque a doutrina da graça ela vai me dizer que eu sozinho não consigo resolver nada. Eu só saio disso através da graça de Deus. Então, quando você pega, por exemplo, os evangélicos e os cristãos, de um modo geral, eles vão acreditar. Eu não vou dizer que cada um acredite, porque aí cada um vai ter o seu pensamento, mas na média, o que que se coloca? Olha, você não é capaz de se transformar. Você é tocado por Deus, tocado pelo Espírito Santo, e através daí é que você vai ter essa mudança. Lembra da musiquinha? Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. Quando você canta isso, você está cantando a doutrina da graça. Tá? Porque eu não me transformo. Eu preciso que Deus interfira para que eu possa me transformar. O que o meio espírita pensa sobre isso? Ou você pensa sobre isso, se você não for espírita? Eu preciso dessa graça de Deus para melhorar? Eu volto Carlos, aqui. eu não sei se é a graça de Deus, né? Mas eu entendo que assim, ó, existe um único caminho. Você vai por este caminho ou pelo amor ou pela dor. Em algum momento você vai ter o seu despertar. Então, talvez essa graça que se espera é esse despertar, quando a gente realmente desperta para esse lado é, mais espiritual, para esse lado mais dessa conexão com Deus. Talvez seja nesse ponto desse despertar, né? Fazer um milagre em mim é me desperte para eu poder melhorar, para eu ir para este caminho de reforma, para eu seguir esse outro caminho, enfim, ou me colocar nesse caminho, né? Tira aí. Gostaria de pegar o gancho aí da Patrícia e alimentar essa questão que, para mim, é a graça. Talvez é uma influência divina. Então, o que que é a graça? É uma sincronicidade. O que que é uma sincronicidade? É um acontecimento que a gente chama de coincidência,
Mas quando é um acontecimento que bate com a minha inspiração, com o meu feeling, com o meu desejo, ou com a graça da minha procura, isto é uma graça. O que é graça? Graça é o encontro do acontecimento com o meu eu, com o meu amo, com a minha busca. É uma sincronicidade. Isso que é o que, então, não deixa de ser uma graça. Pode ver que em nossas orações, a gente, lógico, mesmo que as palavras às vezes flutuem no ar, se perdem no ar, mas elas nos inspiram numa oração: Senhor, dai-me a graça, né, de conseguir tal objetivo, de ajudar tal pessoa, de me esforçar na reforma íntima. Ora, dai-me o quê? Dai-me a sincronicidade de eu deparar com um acontecimento que estimule em mim aquilo que eu penso, ou então que me enseje mais a vontade de querer. Isso tudo para mim é uma graça. E acho Tá, que esse é um sentimento espírita e espiritualista, tá. sem prejuízo do livro. Talvez Santo Agostinho, não sei, ou nós interpretamos, não sei, com alguma distorção, mas não está também, nós não podemos dispensar o livre-arbítrio, dá para emendar o livre-arbítrio com uma força divina, senão fica uma coisa sem nexo, na minha opinião. Ah, Po- eu Pode posso falar, comentar? João, por favor. Acho que quando a gente pensa em Santo Agostinho, acho que quando ele pensou assim, porque Santo Agostinho, ele era perdido, né? Fez e desfez de muita coisa, que depois ele foi convertido, né? A Santa Mônica, a mãe dele, né? Sempre tem uma mãe, né, santa, Pois né? é, E quando ele se converteu, eu acho que aí se converteu, aí que ele se colocou, né? Se converteu e teve todas essas ideias e virou o pai da igreja, né? Católica, apostólica romana. E, na verdade, eu penso que acho que a gente tem que ter mudança para ser agraciado por Deus. Não ter a graça de Deus para mudar, né? Mas isso é um pensamento hoje, eu acho que é um pensamento, né, mas dentro acho que a maioria dos cristãos, independente da doutrina que segue, tirando, né, a gente que já tem um pensamento mais, uma fé mais raciocinada, eles têm essa crença, né, que se eu não for tocado, né, e não vai acontecer um milagre na minha vida, né? Então, acho que igual Paulo de Tarso também, né? Que Jesus, a luz, ele apareceu. Então, às vezes, tem pessoas que realmente têm que, igual a Patrícia falou, né? Tem que ter algo, né? Que faça com que ele mude, com que ele se transforme, né? uhum, Então, acho que esse é a graça, né? Ah, recebi a graça de conseguir mudar, né? De caminhar por outros caminhos, né? Então, eu falo que outro dia a gente estava discutindo, né, num outro grupo sobre Santo Agostinho, né, e como ele foi importante para a igreja. Mas a gente coloca assim, ele mudou, mas depois ele também colocou as ideias dele, né? Isso que era, tem muita coisa dentro da igreja que era assim, não é uma coisa assim, é comum para todos, né? Eu acho que é isso, vou tomar rumo, eu me faço presente, eu me faço ver. Ele se tornou uma pessoa muito importante, tinha uma oratória muito boa, né? E teve vários e vários, vários e vários seguidores, inclusive do Lutero. E hoje tem, né? E continua ainda muitos com esse pensamento, né? eu penso que todos vocês colocaram coisas muito interessantes, né? Eu gostei de tudo que foi dito e eu vou fazer um destaque aqui muito legal para aquilo que foi colocado sobre sincronicidade. O que é a lei da sincronicidade? Muitas vezes as coisas acontecem e eu devo estar sincronizado com aquilo, porque as coisas acontecem o tempo todo. Elas acontecem por mim, elas acontecem. E quando eu estou em sintonia com elas, elas acabam sendo, para mim, um motivo de aprendizagem. Então, vai ter aquele cara que vai apanhar muitas vezes, mas não vai conseguir conectar as duas coisas. E tem aquele cara que, através dessa lei da sincronicidade, ele apanhou uma, duas vezes, ele já entendeu isso. Então, o que é a graça? Se eu entendi o que o Iraí falou, é eu estar atento àquilo que acontece comigo, e à medida que eu estou atento àquilo, eu faço com que aquilo possa me servir
para alguma coisa. Então, a graça, se eu entendi o que você falou, Iraí, não é algo sobrenatural, mas é o meu entendimento daquilo que acontece, do desencadeamento das coisas, e eu falo, puxa vida, isso aqui pode me levar para esse caminho. É mais ou menos isso que você quis colocar ou não? Mais ou menos, e tem a ver, juntemos aí, no dia 12 de fevereiro de 2005, 12 de fevereiro de 2005, fez agora 20 anos. Eu amanheci falando assim: eu nunca mais ponho uma bebida alcoólica na boca. E desde então nunca mais pus nenhuma bebida alcoólica, nem licor e nem o champanhe do brinde no final do ano eu coloco. Isto é uma graça? Eu chamaria de uma sincronicidade porque eu li na véspera, eu tinha feito um ultrassom e meu ultrassom deu que eu tinha esteatose hepática. E ao ler, eu era um cara curioso, continuo sendo um filosofós, um curioso, eu fui ler sobre a esteatose hepática, eu falei, pô, mas eu não sou alcoólatra. Caramba, isso aí deve estar errado, o ultrassom é esteatose alcoólica. Aí eu fui ler lá, fala esteatose não necessariamente é de pessoa alcoólatra, é talvez até da quantidade, da frequência com que a pessoa bebe. Aí eu respondi para mim, mas eu não bebo feito um louco, eu tomo meu chopinho todo final de semana. Pois então, a frequência desse chopinho toda semana é uma das razões da esteatose hepática. Aí eu fui ler as consequências. E eu tinha tido um fato de um colega, um amicíssimo meu aqui de Pereira Barreto, que falecera por conta, não deu tempo dele entrar na fila do transplante e ele morreu de cirrose. Então, Mazinho era o apelido carinhoso que nós tínhamos, jogava futebol com a gente, etc, etc. Aí eu uni aquele meu diagnóstico e achei aquilo, foi uma graça, foi um estudo que eu falei, peraí, eu posso caminhar para uma evolução, porque lá fala, a esteatose pode migrar para uma cirrose, etc, tal, tal, tal. Então, aí eu juntei essa informação, aí entra o que a Patrícia também falou, da fé raciocinada, ou seja, pesquisada, e tive essa decisão. Aí foi onde que está, então, dizer que isto foi uma graça? Foi uma sincronicidade que bateu com a minha preocupação, né, de ainda ser novo, porque eu estava em 2005, eu estava, poxa, acho que 45 anos, 50, não lembro. Entendeu? Então é isso. Então foi nesse sentido. Então, graça é, você relembrou, Carlos, é o acontecimento, a sincronicidade, uma coincidência que bate com aquilo que você precisava ver. E alguém falou aí, mais cego é aquele que não quer enxergar, né? E você poderia ter falado assim, olha, dane-se isso e eu vou continuar tomando o meu chopinho e pronto. Né? Assim, então, mas então juntou aquilo, aquela notícia, né? Mas você também querendo, né? E estando aí apto, né? Aberto para assimilar. Então é bacana, né? Então e toda hora acontece sincronicidade. É igual quando você inventa de querer comprar um carro de uma determinada cor, azul claro. Pronto, você começou a ver carro azul claro toda hora. Hoje não existe mais carro azul claro, mas vamos imaginar aí um. Né? Então, o que acontece? Por quê? Porque antes eu não estava reparando. E quando eu estou atento, eu começo a ver ensinamentos em vários lugares. Né? Por isso que eu acho que o ensinamento ele está em todas as partes. Está na filosofia, está na religião, está em todo que é canto. Basta que a gente queira ver. Mas Eleição. isso Oi, é pode falar. graça ou é livre-arbítrio? Então, isso foi a forma como o Iraí chamou de graça, né? Mas o que seria esse conceito de graça para Santo Agostinho? Santo Agostinho já diria uma outra. Então, esse é no entendimento do Iraí, tá? Que a gente está colocando aqui no nosso entendimento. Quando você coloca para Santo Agostinho, o que seria graça? Seria um milagre mesmo. Então, Deus ele falou assim: olha, você você é escravo do pecado. E eu vou te dar a graça, eu vou te dar o presente de te tirar disso. Então, por isso que ele fala: você sozinho não evolui. Para que você chegue nisso, Deus é que vai te dar essa condição. Por isso que esse faz um milagre em mim. Isso é a doutrina da graça. Então, os meus méritos não existem. Para esse pensamento, Vanderlei, não existe livre-arbítrio. Não, não, tudo bem. Para esse pensamento de Santo Agostinho não existe livre-arbítrio. Mas Isso. estou falando com essa O argumentação Iraí. que o Iraí colocou. Para mim, isso daí que o Iraí colocou
Está mais para livre-arbítrio do que para graça. Sim, mas eu não falei que era graça. É o livre-arbítrio, lógico. É um Ah, então tá bom, livre-arbítrio beleza. raciocinado. É um livre-arbítrio, olha que usado, de raciocinar, medir as coisas. Não houve graça. Se vamos Entendi, chamar de beleza. graça, é a existência, vamos dizer assim, são as Esse livre-arbítrio. leis divinas, né? Bacana. Eleição incondicional. Os eleitos foram escolhidos na criação do mundo, não se baseia em nenhum mérito. Aí é Mas demais, né? que eleição que é essa, cara? Quer dizer que quem que você escolheu? Eu escolhi o Elmo e a Joelma. Por quê? Deu na cabeça. Os primeiros que eu vi aqui, eu escolhi, pronto. Não, mas imagina, o cara tá rachando para passar no vestibular e o outro não estudou. Então passa aquele que eu escolhi, que não, porque é por isso, o outro não adiantou, que estudou, fez cursinho, mas não quero que ele passe, eu quero que esse outro aqui. Então, isso é um pensamento de Calvino, né? Expiação limitada, ou seja, redenção particular só para os eleitos. Então, só eles têm essa redenção. Vocação eficaz ou graça irresistível. Não se pode resistir à influência do Espírito Santo. Não tem livre-arbítrio. Entendeu? Então, quando você está ali, o Espírito Santo ele vai influenciar você e você não tem como resistir àquela influência do Espírito Santo. Quando Deus toca o seu coração, você é chamado e não tem como resistir. O que vocês acham disso? Sem dar spoiler, é um baita contrariedade às leis de Jesus, não é? E o nosso tema lá, a reflexão do nosso capítulo do começo, fala isso. Sem querer responder, mas ora, se Jesus pregou, né, a fraternidade, a união, espera aí, uns tantos anos depois, vem, em nome de Deus, vão contrariar a lei de Jesus, fica um paradoxo desgramado. Os eleitos, então isso é um baita egoísmo. Panelinha, não é? Pois é, né? E Como é eu que não chama consigo. aquele negócio que elege parente, escolhe parente, nepotismo, né? Um baita Nepotismo. nepotismo. E aí eu tô lá no mal, mas quando vem essa influência, do Espírito Santo, eu não consigo resistir. Eu sou tocado por ele e acabou. Não tem como eu resistir a essa influência do Espírito Santo, É. né? E essa perseverança dos santos. Os eleitos não perdem a salvação, mesmo que voltem ao pecado. Aí virou Aí, a fome com a aí vontade de comer, né? Porque fala, é, pô, desbundou de vez. bom, então agora ficou bom. Eu posso cair de novo na farra que eu não vou perder a salvação. Mas aí o que acontece? Mas como esse cara, ele já é um cara que tem o bem dentro de si, dificilmente ele vai cair na farra, né? Mas mesmo que aconteça dele cair, mas eu não sei se alguém estava falando em contradição, mas se essa graça é irresistível, como que esse cara volta para a farra? Né? Não teria como, né? Mas ele coloca aqui essas questões aí. Continua, Patrícia. É, a salvação é realizada pelo poder de Deus, que escolheu um povo. O Filho morreu por ele e o Espírito Santo torna a morte de Cristo eficaz para trazer seus eleitos à fé e ao arrependimento, fazendo-os, deste modo, obedecer voluntariamente ao Evangelho. Todo o processo, eleição, redenção, regeneração, etc., é obra de Deus e é operado tão somente pela graça. Desta forma, Deus e não o homem que determina quem serão os recipientes do dom da salvação. Os 5 pontos de arminianismo são vontade livre, eleição incondicional, expiação universal,
A graça pode ser resistida e a perda da graça. Vamos lá, então. Eu dei uma esmiuçadinha, alguma coisinha está trocada aqui, mas vai dar para a gente colocar. Então, o que o Arminius vai dizer? Não, aqui eu tinha, por exemplo, esse homem é escravo do pecado. Então, aqui ele vai dizer assim: não, as pessoas podem aceitar ou rejeitar a oferta de salvação de Deus. Você age de acordo com aquilo que você quiser. Então, aqui ele já está privilegiando a questão do livre-arbítrio, né? Ele fala, olha, tá aí. Lembra que o Iraí colocou lá a questão da sincronicidade? Né? E que a gente até deu exemplo lá da. Olha, eu posso aceitar esse ensinamento ou não. De repente, esse ensinamento não é para mim. Então, eu posso escolher. Então, aqui o Arminius ele já bota mais. Então, ele tira o homem daquela condição de não ter vontade própria, de depravação total, de escravo do pecado. Ele fala: não, não, você escolhe o seu caminho. Você é capaz de escolher. Né? Então, e aí você é que vai aceitar ou rejeitar essa oferta de salvação. O que é essa graça preveniente? A graça de Deus é necessária para a salvação, mas não é irresistível. Permite que as pessoas respondam à oferta de salvação de Deus de forma livre. Ou seja, aqui a gente tinha é, essa graça, que está aqui, graça irresistível. Então, agora, para o Armínio, não tem mais essa graça. Essa graça é necessária, eu preciso dela para a salvação. Eu continuo precisando da graça de Deus, mas eu posso optar. Você vê, ó, ele ainda não está falando que eu não preciso da graça de Deus. Ele está sempre dizendo, ó, você precisa, mas você pode escolher se aceita ou não essa oferta de Deus. Então, ele coloca de uma certa forma. Como que a gente poderia ver isso, essa questão da graça preveniente, dentro daquilo que é colocado para nós na doutrina espírita? Eu preciso dessa graça de Deus ou não preciso? Isso é profundo, hein? Não é tão simples. Eu Ô, vou. Carlos, se você me permite, assim, ó, um testemunho, tá? Eu sempre digo que eu não era nem ateu, eu era à toa mesmo. Eu não acreditava em nada, nada fazia sentido para mim, enfim. Num determinado momento da minha vida, com muitas dificuldades em diversas áreas, eu resolvi fazer um curso de autoconhecimento que se chamava Retorno à Essência. Então, era uma psicóloga muito espiritualizada que fazia o curso. Até hoje, ela tem os seus cursos em relação a isso, muito evoluída. E dentro das dinâmicas, eu que não acreditava em nada, dentro das dinâmicas, eu ouvi o meu pai já falecido, minha avó, conversando comigo. E ali eles me orientavam a eu procurar a doutrina espírita. Para eu que nunca tinha acreditado em absolutamente nada. Então, aí talvez venha o sincronismo que o Irair falou. Era uma necessidade minha, junto com aquele momento que me trouxe isso, que pode ser chamado de graça ou não, pode se dar o nome que for. A partir daí é que aconteceu o meu despertar. Eu fui atrás, eu fui fazer, foi onde eu caí na Casa Luz de Francisco, fui fazer a escola de evangelho, fui começar a fazer os trabalhos dentro da casa, e foi o que me esclareceu, que me deu uma luz para a minha vida. E se você falar da Patrícia, dessa data para trás e dessa data para frente, tem até uma frase que eu vi aqui no Sul fazendo um passeio, que eu guardo ela, que é assim: mude tanto que as pessoas, melhore tanto que as pessoas precisarão te conhecer novamente. Então, até para mim, para o meu autoconhecimento, assim, quem eu sou hoje, o que eu era, o que mudou, qual foi o ponto. Então, talvez o nome seja diferente, né? Do que eu vivenciei ali e do que eles estão colocando aqui. Mas talvez a essência seja a mesma. Então, às vezes, você precisa, sim, de uma graça ou de uma Empurrãozinho. intuição, de uma
sabe, de algo de uma mediunidade, não sei, que te traga isso para você realmente despertar e seguir o caminho certo, o melhor caminho, o caminho que te faça você realmente se reformar. Isso pode ter sido uma graça no seu entendimento. Pode ter sido Seus- uma graça nesse conceito que se colocou aqui dentro. Sim, Pode ter sim. sido uma graça, pode ter sido uma mediunidade, pode ter sido um chamado, pode ter sido, seja lá o Paty, nome que for, mas foi O algo seu pai, divino. o seu pai Foi e essa outra pessoa, tia, né, que você falou, minha avó. eles eram espíritas ou não? Não Não, eram. minha avó católica e meu pai tão ateu quanto eu. Tá. mas ô Legal. Paty, se você não tivesse dado o passo, se tivesse sentado no sofá da sua casa, isso talvez não aconteceria. Exato, por isso que é o sincronismo, né? É a sua necessidade mais o livre-arbítrio, mas eu acho que é um conjunto de coisas ali, sabe? Mas que tem algo divino ali, pode chamar de graça, de seja o que for, tem algo divino ali que te toca. Uhum. E Mas aí você tem que estar você preparado, opta. né? Isso. E aí você escolhe se quer seguir ou não. É isso, né, Tati? Que você... Exato. Isso, exatamente. É. Porque ela sentada lá no sofá da casa dela, sem fazer nada da vida, ou procurar nada, ou tentar entender nada, ela não vai receber uma graça, ou a possibilidade dessa graça, entendeu? A Uhum. gente tem que fazer a nossa parte também. Isso aí. Iraí, o microfone é fechado, Iraí. Desculpem. Eu até formei uma equação aqui em homenagem à cientista Tati aí. O que seria graça? A palavra graça é um termo didático. Para mim, graça é a soma do acaso mais livre-arbítrio é igual a graça. Aconteceu, o meu livre-arbítrio percebeu aquilo e optou por aquilo, é igual a graça. Uhum. E qual que é o cenário? O cenário é dentro das leis, das 10 leis divinas, a TRCD Spieljack. Então, é uma sintonia, é um acontecimento, é um aqui e agora. Aí depois, a hora que tiver o acaso que dentro dessa dinâmica do universo e bater com o meu feeling e o meu livre-arbítrio, eu tenho uma graça. Abre, acende-se uma luz. É o fósforo, é a cabecinha do palito a caixa de fósforo, a cabecinha e a luz. É a graça. Legal. Eleição condicional. Deus escolhe aqueles que ele sabe que vão responder positivamente à sua oferta de salvação. A gente tinha uma eleição incondicional aqui em Calvido. E para o Armínios, não. Deus ele vai escolher aqueles que ele sabe que vão responder positivamente à sua oferta de salvação. Então, ele também está usando aqui dessa onisciência, porque ele já sabe o que o cara vai dizer. Então, ele vai escolher esse cara que ele sabe que vai aceitar. É como se a gente estivesse brincando aqui e tivesse uma linha do tempo e Deus sabe exatamente a reação de cada um dentro desse pensamento aqui. Mas aqui no texto está a eleição incondicional. Então, eles são aonde que está? Exato, eu ia falar isso. Os 5 pontos do arminianismo são vontade livre, eleição incondicional. Eu diria para você que isso não está correto no texto. Onde que está aqui no... No texto É, está onde? no texto, quando a gente lê ali, ó, os 5 pontos do arminianismo são vontade livre, eleição incondicional, expiação universal. Tá Tá, 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 diferente, tá tá, diferente. tá errado, é condicional. Eu também acho. Tá errado, é condicional, tá? Que aí ela tem essa condição. Talvez lá na base, lá ela esteja errada. Página que tá, Patrícia? Na 120. 117. No, Nossa, o meu é no, 120. 123 aqui, ó. nossa, o meu tá na 117. Para Cada mim lugar tá na tem. 120. Eu também é 117.
Porque se ele coloca condicional, estaria igual, né? Mas eu É, andei pesquisando sobre isso. Isso aí é condicional mesmo. Tá errado ali no texto mesmo. Pode ficar tranquilo. Perda da graça. Só um minutinho, Carlos. Então aí não veria aquela, não sei, não tem uma doutrina aí que a pessoa fala, ó, escolhe, aceita Cristo, senão você não se salva. Não está dentro dessa premissa aí da graça condicional? Condicional no sentido, você aceita ser, digamos, um batalhador de Jesus, aí você é salvo. Meu tio, por exemplo, de vez em quando falou, Iraí, aceita Jesus, cara, senão você não vai ser salvo. Isso. Aí Então, isso aí é eleição condicional. condicional, então É reforça condicional. que é É, condicional, é, é condicional, é condicional. condicionado à minha conversão, à minha aceitação de ser Isso. discípulo da fraternidade de Jesus, vamos dizer assim. Isso. Incondicional é do Calvino. Perda da graça. Se uma pessoa se afastar de Deus e rejeitar a sua graça. Você vê aqui, de novo, ó. Lá ele É, fala que não perde. Aqui o Armindo fala não perde. Se uma pessoa se afasta de Deus e rejeita a graça, ele perde a valorizando o salvação. livre-arbítrio. Valoriza de novo o livre-arbítrio. E a importância da responsabilidade humana, destacando a importância da fé, do arrependimento e da obediência. Acaba ficando um pouco mais próximo daquilo que a gente, né, coloca hoje de uma maneira. Mas ainda existem essas duas correntes. Ainda tem muita briga e vai ter aquele cara que é calvinista e que vai dizer que o Armínios é um herege. Né? Então, aí a gente tem as duas questões aí. Quem que estava lendo? Era a Patrícia? eu. Continua. Você consegue ler esse que está aqui, Patrícia, no meu aqui ou não? Leio. Tá. A salvação é realizada através da combinação de esforços de Deus, que torna a iniciativa, e do homem, que deve responder a essa iniciativa. A Cronicidade. resposta do homem. Ah, melhorou, hein? A resposta do Uhum. homem é o fator decisivo, mas sua provisão só se torna efetiva, eficaz, para aqueles que, de sua própria e livre vontade, escolhem cooperar com ele e aceitar sua oferta de graça. Aceitar No Cristo. ponto, no ponto crucial, a vontade do homem desempenha um papel decisivo. Desta forma, é o homem e não Deus que determina quem será o recipiente do dom da salvação. Está mais consoante a doutrina espírita, né, gente? Tá, Não é não? tá É, mais próximo. Tá mais próximo. E aqui a gente tem um quadrinho comparativo, ó. No calvinismo e no arminianismo. No calvinismo, o ser humano está em total depravação. E no arminianismo, ele tem a sua vontade livre, né? Ele tem mais o livre-arbítrio. E como se resolve esse problema? Com a graça irresistível no calvinismo e com a graça resistível, né, preveniente no arminianismo. Qual a consequência disso? Uma eleição incondicional no calvinismo e a eleição condicional no arminianismo, né? Dentro daquilo que a gente estava dizendo naquela hora. O que isso significa? No calvinismo, só os eleitos podem ser salvos, e no arminianismo, qualquer pessoa pode ser salva se não resistir à graça. desistir da graça. E eu chamaria Tá? esse de não resistir, se não interpretar. Às vezes a gente não percebe que é uma graça aquilo ali. Se não despertar, né? Se não tiver desperto, né? É Isso. isso. Você desperta se quiser. Né? Exato. E tem aquele que fala, não, eu prefiro ficar aqui dormindo do que acordar. Portanto, Jesus realizou na cruz uma expiação limitada para Calvino, porque ele só salvou os eleitos. E uma expiação ilimitada para Armínio, porque ele salva todos aqueles que quiserem ser salvos. Onde está a segurança na minha salvação? No Calvino está no decreto. E em Armínio está em Cristo. Ok? Muito legal esse quadro. Eu Bacana, chamaria né? esse em Cristo aí, teria que pôr um entre parênteses, em Cristo e em você. É.
É que para eles, né, é só Jesus que salva, né? Então os dois continuam acreditando nisso, né? Mas você vê que Arminius está muito mais para aquilo que nós pensamos, né? No meio espírita, ele está muito mais de acordo com aquilo que a gente imagina, né? Está bem mais próximo daquilo que a gente coloca. Tranquilo? Mesmo. Vamos lá. Quem que lê agora? Posso ler? Por favor. Eu vou ler aí da tela, né? Isso. O calvinismo se desenvolveu em diferentes regiões da Europa, adquirindo em cada lugar seu perfil próprio. Na Escócia, os presbiterianos; na França, os huguenotes. Sufocados na noite de São Bartolomeu, onde milhares de huguenotes protestantes franceses foram assassinados por católicos radicais, supostamente com a aprovação da rainha católica Catarina de Médici e do rei Carlos IX. Na Holanda, os reformados tiveram um papel importante na luta contra o jugo espanhol de Felipe II. Na Inglaterra, a união da Igreja Anglicana com a Igreja de Roma, os calvinistas tiveram a busca de reformas mais radicais. Neste país, o calvinismo conseguiu um grande número de adeptos através dos simpatizantes da burguesia manufatureira. Na Escócia, se destaca como líder John Knox, dando origem aos presbiterianos. Os calvinistas ingleses, denominados puritanos pelo seu rigor calvinista, terão uma ação importante nas colônias inglesas, principalmente nos Estados Unidos. Escolhido. Na Alemanha, surge um grupo separatistas dos luteranos, liderados pelo ex-pastor Thomas Manzer, que são os anabatistas. Pela sua atuação político-social, foi um movimento de curta duração, porém, influenciando futuros grupos religiosos. Foram estes que desencadearam a revolta dos camponeses contra Lutero, movimento este que veio ser sufocado e entre 1535 fizeram uma nova tentativa de estabelecer um Estado teocrático nos moldes de Calvino, em Genebra. Deste movimento destaca-se em sua doutrina o batismo de adultos. A polêmica de Calvino contra os anabatistas concentrou-se em questões como batismo infantil, predestinação, governo da igreja, relação entre igreja e Estado e interpretação das escrituras. Foi contra os excessos dos entusiastas, ou fanáticos, como eram conhecidos, na área de novas revelações contemporâneas do Espírito, que Calvino se concentrou em algum dos seus escritos. Os entusiastas enfatizavam o ministério didático do Espírito, um ponto que havia sido resgatado pelos reformadores, porém, estavam indo além deles, reivindicando seres ensinados diretamente pelo Espírito, através de novas revelações por meio de uma luz interior. Chegavam a ridicularizar os que se apegavam às Escrituras, pois a consideravam como uma forma inferior e temporária de revelação, e criticavam Calvino e os demais reformadores por se apegarem à letra que mata. Os entusiastas, portanto, eram uma reação à escravidão das Escrituras por parte da Igreja que havia vigorado até a Reforma, mas uma reação que estava indo longe demais. Calvino, naturalmente, simpatizava-se com os entusiastas, em vários pontos. Para ambos, as Escrituras, como palavra de Deus, não estavam cativas à interpretação da Igreja, mas deveriam ser livremente examinadas por todos.
Calvino, porém, questionava seriamente a separação entre o espírito e a palavra, e considerava qualquer tendência nesse sentido como demência. Ele também duvidava que novas revelações fossem uma obra do Espírito Santo, e chegava mesmo a suspeitar que os que reivindicavam receber revelações novas e excediam as Escrituras estavam sendo guiados por outro Espírito, e não o de Deus. Em um primeiro momento, o ensino de Calvino sobre o testemunho interno do Espírito vem lembrar à Igreja que, nestes tempos difíceis, ela deve buscar a Deus e a íntima iluminação do Espírito para compreender e aplicar as Escrituras à sua vida e missão. Ao mesmo tempo em que orienta a Igreja a guardar-se de uma interpretação das Escrituras que, por parte dos princípios de interpretação equivocados, advindos da experiência espiritual, adverte também contra uma interpretação intelectualizada e árida das Escrituras, e se esquece da necessidade da iluminação do Espírito. Em um segundo momento, Calvino nos desafia a examinar todas as manifestações espirituais pelo crivo das Escrituras, quanto à natureza, ao propósito e ao modo destas manifestações. Embora o Espírito haja de formas distintas em épocas distintas, jamais o faz em contradição ao que nos revelou nas Escrituras. Deveríamos estar abertos para o fato de que o Espírito tem enfatizado aspectos diferentes da palavra em épocas diferentes, porém, jamais indo além dela ou contra ela. Em terceiro lugar, o ensino de Calvino nos alerta contra os que pretendem ter total controle sobre o Espírito, que pretendem dispensar o batismo do Espírito pela imposição de mãos, que ensinam aos crentes imaturos e incautos a falar em línguas. Alerta-nos a rejeitar todo o ensino, movimento, culto, liturgia, onde a palavra de Deus não receba a devida proeminência. Se o Espírito fala pela Escritura, a Escritura deve ser o centro. Interessante, né? Então, a gente pega esses entusiastas aqui, eles vão muito pelo sentido... Eu não sei, uma analogia que eu consegui tentar fazer aqui é sobre essas manifestações que a gente vê hoje em alguns movimentos, que fala muito dessa interferência do Espírito Santo, né, com ensinamentos novos. E isso acaba, para o Calvino, então, num determinado ponto, ele aceita isso. Ele fala, não, bacana, mas isso não pode contradizer aquilo que já vinha escrito, porque senão eu começo a colocar as minhas vontades aqui e dizer que aquilo está sendo uma intuição do Espírito Santo. Né? E então, aí começa a virar aí, né, uma ideia onde cada um vai colocar ali o seu parecer e vai dizer que foi o Espírito Santo que disse para ele, né? Então, que é o... Eu vi também aí, Carlos, não sei se vocês concordam, um baita chute na canela da doutrina espírita. E olha que ele é francês, não é? E o Kardec me parece que é totalmente contra a mediunidade, contra a conversação do medianeiro com entidades espirituais. Parece que isso aí ele fala que é tudo... Para mim, está nas entrelinhas que é tudo coisa do diabo, não é nada de Deus, parece para Calvino. Eu acho que deve ter sido um baita crítico do advento, não sei qual questão de época, quando e tal. Ele é um pouco antes, Um pouco antes. Né? Então, eu acho que ele aí é totalmente refratário aos princípios da doutrina espírita. Então, ele está mais ou menos uns 200 anos antes, né? Ele está bem antes. 1600 e pouquinho. Mas, de uma certa forma, então, aqui ele está dizendo o quê? Daquelas... Porque
até hoje você vai encontrar nesse meio muitas pessoas que falam assim: olha, o Espírito Santo está me dizendo, o Espírito está. E aí essas pessoas, eles vão falar assim: não, aquilo que está lá na Bíblia, ele não é certo, aquilo lá está errado. Então, o que está certo é o que eu estou dizendo agora. E aí ele Não, mas começa a colocar a sua vontade acima daquilo que está ali, né? Quando você pega Kardec, pode falar, Tati, pode falar. eu estava assim, eu concordo muito com isso, que a gente tem que tomar esse cuidado de não dar a nossa visão ali mundana das coisas, mas também quando ele coloca, se o Espírito fala pela Escritura, a Escritura deve ser o centro. Mas quando você pega para ler a Escritura, ela não é alguma coisa que está muito, que é clara. Tem uma interpretação ali por trás. E tem uma interpretação que a gente traz na nossa vida hoje, que ela é um pouquinho diferente da vida que foi lá atrás. Então, assim, não vem um negócio escrito de uma forma, você tem que fazer assim, ou tem que fazer assim. Existe uma interpretação por trás das escrituras. E eu acho que é isso aí, onde a gente deve permear e tentar andar num caminho que faça sentido. Dentro da ética, dentro da moral, dentro daquilo que a gente entende que é certo. Mas se você pegar a escritura, ela não é extremamente clara no sentido, assim, de qualquer pessoa pegar e ler e falar, não, beleza. Então, agora tem esse problema, eu vou fazer desse jeito. Tem duas questões aqui, ó. Por exemplo, para o Calvino e para esse pessoal, quando você morre, você dorme, como a gente já falou no início. Se você dorme, não tem comunicação com o espírito, porque o espírito que morreu está dormindo. Então não tem sentido essa comunicação com o espírito. Então, se você está me dizendo que você está se comunicando com um espírito, só pode ser o demônio, É tá? isso que ele Porque fala. só pode ser o demônio, porque não existe essa comunicação, porque todos que morreram estão dormindo, né? Ponto. Então, quando ele fala no Espírito aqui, ele está dizendo no Espírito Santo, né? Então, é o Espírito Santo que estaria fazendo esse tipo de interferência. E aí, esses entusiastas, o que eles falam? Olha, isso que está aqui não é bem assim. E, inclusive, eles chegam a fazer até um certo, a desprezar um pouquinho aqueles que se guiavam pelas Escrituras. Então, quando você pega isso aqui que o Calvino está dizendo, tem um certo sentido, porque senão cada um passaria a dar uma interpretação, né? E dizendo que aquilo é a obra do Espírito Santo. Agora, quando você pega Iraí, 200 anos depois, Kardec, e é claro que Calvino também não estaria de acordo com ele, mas já é algo completamente diferente, né? Que Kardec ele faz algo com muito mais lógica, com muito mais sentido. E esses espíritos que vêm e trazem essas orientações para Kardec, eles vão trazer algo dentro, né? Que trazem a codificação, eles vão trazer algo muito baseado na moral e principalmente em Jesus, né? Depois no Evangelho segundo o Espiritismo e tudo mais. Então eles trazem algo que não estaria contradizendo Jesus, né, no meu entendimento. Poderia até contradizer alguma coisa do Antigo Testamento, mas de Jesus não, né? Então não estaria muito. Mas também não, é a opinião do Calvino, né? Não é algo que. Me permita contrariar a sua previsão quando você diz o Calvino, você me ilustrou aí, né, que ele é 200 anos antes do Kardec, e você diz em seguida, olha, mas se ele tivesse também fosse contemporâneo de Kardec, ele também não aceitaria. Olha, eu questiono essa afirmação pelo seguinte, talvez com as teses, as explicações de Kardec, olha que coisa gozada, pode ser que Calvino concordaria, olha que gozada. Coisa linda seria uma pessoa, um mártir aí da reforma, né, aderir à doutrina. Então, dir-se-ia que ele seria contra. Talvez, mas ele poderia ser a favor diante Sim. das explicações de Kardec, porque quantas coisas que não existiam contra a apresentação do Kardec, né? Uhum. Sim. Mas ele seria totalmente contrário ao livro dos Espíritos, Sim. porque o livro dos Espíritos foram todo baseado em mensagens dos Espíritos. Dos espíritos. Para Mas ele aí, seria o demônio. então, Para essa aquela. explicação já faz tempo. A gente tem que dividir duas coisas aí. A gente tem que dividir o Calvino, pessoa do Calvino, tá? Do homem Calvino, da doutrina do Calvino. Então, a doutrina do Calvino vai dizer que não existe comunicação com o espírito.
Então, se tem um espírito, só pode ser o demônio. Então, a doutrina de Calvino é uma coisa. Agora, nesses 200 anos, pode ser que essa pessoa, Calvino, ele tivesse um outro entendimento. Mas a doutrina que ele coloca, né, ela é radicalmente contra qualquer tipo de manifestação que não seja assim. Só que o que acontece? Quando você fala que está sendo tocado pelo Espírito Santo, né, na verdade, você pode estar sendo intuído por um espírito. Mas para você, você vai dar o nome de Espírito Santo. Né? Então, assim, isso acaba sendo algo mesmo de cunho meio subjetivo. Né? Ok, tranquilo? Quem lê aqui para a gente? Então, estamos acabando, só pedir para vocês mais uns minutinhos, só para a gente concluir isso aqui, pode ser? Eu posso ler. Por Ou é Joel? favor. Joelma, que vai ler? Vamos lá, Joelma. União com o capitalismo. Enquanto o lucro sobre o empréstimo de dinheiro era condenado pela Igreja sob o título de usura, os reformados modificam esta forma de crer. A prosperidade econômica de algumas pessoas, sua riqueza material, também passou a ser interpretada pelos seguidores de Calvino como sinal de salvação predestinada. Para calvinista, a riqueza poderá ser um sinal de que está entre os escolhidos de Deus. Se um calvinista tem muito dinheiro, é um sinal de que Deus o terá escolhido. Sendo Genebra, Suíça, a sede do movimento calvinista, a doutrina religiosa se enquadra perfeitamente no gosto dos burgueses mercantilistas suíços. Eis a mola que faltava para os grandes acúmulos de capital nos países de predominância calvinista. Este é dos principais motivos que esses países se tornaram economicamente desenvolvidos, pois o acúmulo de capital levava ao investimento que tanto a indústria incipiente necessita ao seu crescimento. Aí juntou Gente, tudo, né? parece uns de agora. É. E aí a gente está vendo aqui o início da teologia da prosperidade, né? Está É. começando aqui. E a gente está vendo o maior exemplo de contradição aos ensinamentos de Cristo. Se Cristo veio para os pobres, oprimidos, coitadinhos, desamparados, aí o cara busca em Jesus a fé para sair daquilo e vem uma outra linha falando que é quem tem dinheiro é que realmente está privilegiado, está de acordo. Imagina, aí é a fome com a vontade de comer. Poxa vida, se você é um predestinado, por que um predestinado vai estar pobre na miséria? Predestinado tem que estar bem, Um negócio desse. entendeu? Gente, isso Então, no século, eu acho que isso aí é no século V, né? Olha quanto tempo atrás. não, E a isso gente aqui é no tem hoje, nossa, muito isso. século Exato, XVII, século XVII, Século exatamente. VII, Joel, 17, 17, 17. E o Brasil 17, tinha sido acabado de ser descoberto, né? Ainda era uma 1600 e colônia, pouco, né? não é? É, É, 1600 e pouco. 1600 e pouquinho. Então a Uhum. gente vai vendo que tudo acaba levando aí para esse capitalismo para poder juntar um pouco, né, a fome é dessas a fome com a vontade de comer. Quer ler a conclusão, Iraí? 17,7, conclusão. O capítulo mostra uma faceta mais ortodoxa da reforma, utilizando a predestinação de Agostinho e esquece até o próprio apóstolo Paulo quando fala da caridade. Percebemos a importância que o aspecto religioso imprimiu nos resultados financeiros das nações que assumiram o pensamento da reforma. Os países que cultivaram o calvinismo tiveram, consequentemente, acúmulo monetário, facultando o financiamento da produção e o desenvolvimento da técnica. Além disso, eles passaram a exportar capitais aos países que continuaram sob o jugo da igreja, pois estes careciam de bancos e acúmulos de capitais. Assim, concluímos que as diferenças econômicas e financeiras mundiais têm um forte componente religioso. É isso aí. Ó nós aqui, ó. Tá vendo? Nós. Enquanto um fala que você buscar prosperidade financeira é pecado, o outro fala, não, se você está bem é porque Deus está com você.
né? Então, a gente tem aí toda uma diferença que, de uma certa forma, explica um pouquinho. Não explica tudo, mas explica um pouquinho. Você pega a América do Sul, ela é católica, né? Lá nesse momento, né? Nesse momento ela está começando, mas historicamente a América do Sul é essencialmente católica. E aí a gente vê que, mesmo estando numa região boa, próspera, a gente poderia estar muito melhor, né? Mas não dá para colocar tudo na conta disso também. Eu acho que tem uma parcela, né, de tudo isso aí. Tranquilo? Viu? Alguém quer colocar alguma coisa? Maravilha, então. Então vamos lá. Quem gostaria de fazer um encerramento? Vanderlei? Vanderlei faz um encerramentozinho, Vanderlei? Então, nesse momento, vamos elevando nossos pensamentos ao alto, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos mais essa noite, para noite de estudos, onde aqui aprendemos muitas coisas importantes. Agradecendo também por todas as bênçãos aqui recebidas, que essas bênçãos sejam levadas a todos os locais onde há sofrimento, dor, desespero, e pedindo essa espiritualidade que nos acompanha, que estejam conosco até a próxima segunda-feira, para darmos continuidade a mais uma noite de estudos. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, maravilha. Valeu, Obrigado amigo. por estarem todos aqui e até a próxima semana, se Deus quiser. Grande Valeu. Até abraço a para vocês. próxima, gente. Ótima Até semana, mais. ótimo Abraço. feriado a Tchau. todos. Melhor Linda Tchau, abraço. tchau. semana para vocês aí, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.